Você por acaso sabe qual é o maior perigo do falso evangelho de hoje? Isso mesmo. Você sabe qual é o maior perigo do falso evangelho de hoje? Eu sou Emerson Rosa Santos, pastor, terapeuta, psicanalista. E hoje quero falar com você sobre isso. Hoje é segunda-feira e é dia da gente começar a entender a verdade de Deus, a verdade da nossa própria vida. Por isso estou aqui para te ajudar. Iniciando nessa segunda-feira a nossa jornada da transformação. Vamos trabalhar esse tema. Qual é o maior perigo do falso evangelho para a minha e para a tua vida? É perigoso, é nocivo, pode acabar com a nossa vida. Pode nos fazer entrar em enganos que a gente vai ter muita dificuldade de sair. Eu mesmo, no início da minha caminhada cristã, por muitas vezes escutei muitas vozes. E vozes que às vezes parece que quer o bem da gente. Mas no final da história, não é. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Esse livro aqui, ó, chamado Bíblia, tem tudo que a gente precisa. Todo conhecimento, tudo que a gente precisa para poder ter uma vida cristã saudável. E muitas vezes a gente não escuta esse livro. A gente vai pelos achismos. A gente vai por aquele pregador, para aquela pessoa, aquele cantor, para aquele guru, aquele coach, seja lá qual for. Mas a gente tem que olhar o fruto. Você nunca vai ver uma bergamoteira dando melancia, muito menos uma goiabeira dando bergamota. Nunca vai ver isso. A natureza ela é perfeita. Então você nunca vai ver você vai conhecer a pessoa pelo fruto que ela dá. A pessoa até pode ter tido um passado difícil e ela pode ter se comprometido a melhorar e mudar de vida. Então veja os frutos que ela dá hoje. Também não seja um dedo acusador de pessoas que estão tentando se levantar e se erguer. Às vezes é mais fácil para nós sermos assim. Estou com a minha cara um pouco desse jeito, parece amassado, porque eu estava em oração e intercessão até agora. Orando pela minha vida, orando pela tua vida, me preparando para o dia de hoje. Me preparando para essa segunda-feira maravilhosa que o Senhor me concedeu. Para poder falar do amor dele, para poder te ajudar, poder me ajudar, porque quando eu te ajudo, eu também sou ajudado. Esse é o principal fundamento da vida cristã, é andarmos juntos, é não andarmos sozinhos. Coisa triste quando uma pessoa anda sozinha. Ela não tem orientação. Tudo na natureza tem par. Tudo na natureza tem par. Você não vai encontrar nada na natureza sozinho. Nada que é natural. Muito difícil encontrar algo que é natural. A vida, principalmente que tem a vida sozinho. Por que você quer andar sozinho? Então vamos hoje, na nossa jornada da transformação, nessa segunda-feira maravilhosa, vamos trabalhar esse tema. Você sabe qual é o maior perigo do falso evangelho de hoje? Você sabe definir o falso do verdadeiro? Você sabe identificar ele? Você sabe como é que ele se apresenta? Você sabe qual é a história que ele conta para ti? Pois é, vem comigo. Vamos navegar. Vamos navegar na escritura, vamos navegar com um embasamento bíblico para a gente entender como é que funcionam essas artimanhas. Por onde ele entra na nossa vida. Qual o caminho que esse falso evangelho percorre. Vamos lá então? Preparei essa live com muito carinho, com muito amor para você. Então a gente vai explorar o perigoso evangelho da lei. O perigoso evangelho da lei. Identificar os enganos espirituais também, para a gente poder viver uma vida plena em Cristo. O evangelho da lei é diferente do evangelho da graça. Eles são parecidos, principalmente quem vem de uma linha mais rígida. E eu não estou falando de igrejas propriamente dito, tá? Estou falando de ensinos. Ensinos. A cultura nunca pode passar por cima da escritura. Existe um senso comum, um senso de respeito comum, mas não pode ultrapassar o que a escritura fala, os limites das sagradas letras. Não pode. Está errado dessa forma. Então o texto que eu peguei para a base para o nosso estudo hoje está em 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo, que a gente considera os leitores estudiosos da palavra, são as epístolas de Paulo, né? São as epístolas pastorais. Você que almeja o ministério, um dia deseja trabalhar na obra, né? Você é a grande obra de Deus, mas digamos assim, você almeja
um dia pregar, anunciar o Evangelho, está se preparando para isso, as epístolas pastorais, Timóteo, são fundamentais. Você vai entender o caminho que Timóteo percorreu e as orientações que Paulo deu para a igreja e para os ministros através dessa carta. Ela vai falar muito contigo, vai falar muito contigo, pode ter certeza disso. Uma carta maravilhosa. Então, pega a tua Bíblia, pega o teu copo d'água, mas vamos para orar por ele, pega para você tomar uma aguinha. Vamos orar a Deus, vamos fazer uma oração, vamos pedir para que Deus nos direcione, para que eu possa te explicar da forma correta, da forma como Ele colocou no meu coração. Abre teu coração, tua mente, procura olhar para o conteúdo, né? Não olha tanto para o vaso aqui. Você vai achar defeito, e tem muito defeito, assim como você também tem defeito. Então, antes de colocar algum defeito, ora por mim, porque eu vou orar por ti, para que juntos a gente possa percorrer essa caminhada até a eternidade, até Cristo. Porque os dias são difíceis, os dias são de luta, e sozinho é muito difícil. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Pai, eu te agradeço nesse momento, pelas pessoas que vão chegar nessa live, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por quem, Senhor, vão ser alcançados, Pai, para quem hoje vai sair do falso evangelho e vai entender o verdadeiro evangelho. Quem vai sair hoje do evangelho da lei e vai vir para o evangelho da graça. Pai amado, Pai eterno, fundamenta essa pessoa na tua palavra, fundamenta no teu amor, fundamenta no teu querer. Abre os nossos olhos espirituais nessa segunda-feira maravilhosa, para que possamos andar contigo nessa semana toda, nesse dia, nesse presente, que é o dia de hoje. Amém. Então, o que 1 Timóteo, do 1 ao 2, vai nos falar? Vai nos falar justamente das características desse falso evangelho. E para você entender sobre o evangelho, que para quem é a lei, né? Para quem é a lei? A lei não é para os justos. A lei é para as pessoas injustas. Se eu e você somos pessoas justas, procuramos andar na verdade, a lei, o decreto da lei, o cumprimento da lei de forma punitiva, não tem lógica. Porque eu e você não estamos andando fora da lei. Então a justiça é para quem está fora da lei, não para quem está andando nela. Então você às vezes pede justiça de Deus, mas você está andando com uma pessoa justa, correta. Perfeita não, porque perfeição só na glória. Mas às vezes você cobra justiça. E não precisa. Às vezes a gente coloca fardo mais pesado do que a gente precisaria carregar. Também não precisa. Se você procura ser uma pessoa justa no Senhor, você não vive pela lei. Você vive pela graça. Então vamos discorrer esse caminho. Vamos entender como é que esse falso evangelho funciona. E não estou falando de igreja, tá, gente? Não tem nada a ver. Não vou falar da igreja de ninguém aqui. Até porque como pastor, as pessoas vão falar da minha. E a principal igreja não são as quatro paredes. Somos nós. Você sai de dentro de uma igreja, ela fica vaziazinha. Deus não vai ficar ali, não. Deus gosta de gente. Deus não gosta de parede. Você está vendo Deus construir parede? Deus não constrói parede, o homem constrói parede. Deus não constrói muralha. Quem constrói é o homem. Ele até pode mandar construir, mas quem faz é a gente. A função de construir isso é nossa. Só que às vezes a gente cria tantas paredes ao nosso redor que nos isolamos. Isso nos impede de viver a vida em sociedade, a vida em comunidade, que é a proposta de uma igreja, né? As igrejas nasceram nas suas casas, nas casas. Eram famílias ajudando famílias. Isso que é uma igreja. Seja bem-vinda, Fábio. Deus abençoe. Uma ótima segunda-feira para você. Então, Fábio, hoje nós estamos falando do tema sobre o Evangelho e o perigo do falso Evangelho. Mas eu não vou falar de igrejas, tá? Não vou falar mal de igreja nenhuma aqui.
Eu vou me deter no texto da palavra. O perigo do evangelho da lei. O evangelho da lei ele é perigoso, ele nos acorrenta por normas e segmentos e cobranças infundadas. Infundadas tanto que às vezes a gente inventa coisa, achando que é Deus falando com a gente. Por quê? Porque às vezes a gente nem examina a escritura. Né? O grande livro que é capaz de nos dar essa sabedoria e entendimento, que é a Bíblia Sagrada, às vezes a gente não se debruça sobre ela. E às vezes porque a gente acha difícil ou começa da forma errada. Então hoje nós vamos fazer a reflexão sobre as 6 características do falso evangelho da lei. A lei são para os injustos, não para os justos. A lei é para as pessoas que não procuram praticar e viver a verdade. Então se nós aceitamos Cristo, nós somos nova criatura. Somos novas criaturas nele. Para que a gente tem que andar na lei? Para que a gente tem que andar com medo da lei? E também por que a gente não vai cumprir a lei? A gente não tem nada a temer. O cristão ele não esconde nada que ele faz, ele não vive se escondendo. A gente não anda na escuridão, nós andamos na luz. A gente não anda mais em trevas, porque Cristo clareou os nossos olhos. Então como saber se o evangelho que a gente está seguindo ele é verdadeiro ou não? Se as pessoas que estão ao nosso redor estão vivendo o verdadeiro ou falso evangelho, para que a gente possa se vacinar e se retirar desse lugar. Vamos lá. Primeira característica desse falso evangelho. Você pode ficar à vontade para comentar, tá? Vocês que estão chegando, compartilhe, comente, participe comigo. Joga a energia de vocês para mim, para que a gente possa transparecer, que a gente possa compartilhar, que homens e mulheres de Deus não dividem, né? Eu quero compartilhar contigo o que Deus está falando no meu coração. Espero que você também compartilhe comigo o que Deus está falando com você aí. Então, a nossa reflexão. A primeira característica do falso evangelho, uma delas, né? Mas a primeira é que ele é diferente. Você lê na escritura, está escrito na escritura, mas estão comunicando diferente. Paulo, quando pregava, Paulo, não é qualquer um, o apóstolo Paulo, o escritor das epístolas pastorais, o escritor de boa parte do Novo Testamento. Paulo, toda vez que ele pregava, as pessoas ficavam assim. Paulo está pregando? As pessoas ficavam assim. Na lei mosaica, na lei de Moisés, porque a Bíblia ainda não tinha sido escrita da forma como a gente tem hoje na nossa mão. Dentro da lei, eles ficavam analisando aquilo que Paulo estava falando e comparando também com aquilo que Jesus ensinava. Tanto que Paulo, quando se converteu, quando ele aceitou Cristo na estrada de Damasco, ele ficou 3 anos na Arábia. Só que ele já era teólogo, digamos assim, ele já era conhecedor da lei, porque ele era fariseu. Então, como ele conhecia toda a lei, ele sabia de lei. Só que a lei e a religiosidade cegou ele. E aí ele precisou aprender uma nova forma de viver. A graça. Que foi esse favor que alcançou ele. Porque ele não era justo quando Cristo encontrou ele naquela estrada. Só que ele achava que era. Ele achava que ele era justo. E quando ele foi pego por Cristo, ele viu o tamanho da miséria dele. Ele viu o tamanho da fraqueza dele. Ele viu como ele era pequeno e quem ele estava perseguindo. Jesus indagou. Por que me persegues? Por que me persegues? Gente, ele estava achando que ele estava certo. E ele não achava que estava errado. Então quantas vezes a gente engata um pensamento, tá todo errado, nunca aconteceu isso contigo? De entrar um pensamento, ou alguém falar alguma coisa, tu achar que aquilo está certo e tomar por verdade por não pesquisar? Quantas pessoas Paulo perseguiu, maltratou? Diz que até sobre a execução de Estevão, ele estava lá na hora do apedrejamento. Ele era um cara cego pela lei e cumpria ela à risca. Cumpria ela à risca. Só que ele pecava. Ele pecava. 10 menos 1 na lei é 0. Não é 9. 10 menos 1. E nenhum homem conseguia cumprir toda a lei no tempo do Antigo Testamento. Principalmente nenhum deles cumpriu. Nem Salomão, que foi o cara mais sábio. No final ele errou. E errou feio. O que sobra para mim e para você? Então para que a lei serve? Ela serve só para os injustos, não para os justos.
Eu e você que somos pessoas justas e procuramos andar correto, procuramos fazer as coisas certas, procuramos andar diante de Deus, com o nosso coração aberto para Ele, a gente não tem que se preocupar com a lei. A lei é para quem é justo, não para os justos. Só que esse evangelho, o falso evangelho, ele é diferente. Ele não está na Escritura. Ele é um achismo. Ele é um pensamento. Ele é uma interpretação diferente. Por isso que tem tantas igrejas, assim, só na Bíblia, só para você ter ideia, tem mais de 6.000 religiões baseadas na Bíblia. E todas elas dizem que estão certas. E aí eu te pergunto, qual é a verdadeira religião? Você sabe? O que a Escritura nos ensina? Tiago fala que a verdadeira religião é aquela que cuida do órfão, da viúva e das suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Não está fundamentada em achismos. Está fundamentada em amor. Em amor. Então uma das características principais desse falso evangelho, desse evangelho da lei que aprisiona tantas pessoas hoje, e aprisiona mesmo. Aprisiona mesmo. Ele é diferente. Como é que você vai saber se você não lê? Se você não estuda a Escritura? Se você não se debruça sobre ela? Cuidado, você pode ser levado por um vento de doutrina estranha. Doutrina é ensino. Segunda característica. Contém fábulas estranhas também. A primeira característica é ensina de forma diferente. Não é igual ao que está na Escritura. Está diferente da Escritura. Não está igual. Se não está igual, não é. E se apresenta bonitinho. Você já comeu um pastel estragado? Eu gosto de pastel. A Jastina, tu vê o pastel bonito, né? Tá bem bonitinho, bem sequinho. Como você dá fome. E aí quando você abre aquele pastel, até não dá nem pra ver o cheiro, tem cheiro de tempero verde. Aí quando você morde, tá estragado. Ou tava estragado, temperado tanto que você não percebeu, mas você engoliu aquilo e faz um estrago no teu estômago. Você já comeu comida estragada? É isso que o evangelho faz. Esse falso evangelho, ele faz isso. Ele é tão diferente, parece igual, até a hora que você come, mas quando você vai digerir, que estranho. Então, se o que você está ouvindo, ou de quem você está ouvindo, está estranho, dá um passo para trás. Olha o fruto dessa pessoa. Olha a vida dela. Olha o fruto que ela está dando para a sociedade. Olha se essa pessoa que está falando, a mulher dele não está toda arrebentada. Se ele não maltrata os filhos, não maltrata os bichos dele, não, ou ela. Não pode uma bergamoteira da goiaba? Não pode uma laranjeira da melancia. Princípio básico. Olha o fruto. Uma árvore não dá um fruto diferente dela e nem fora da estação. Segunda característica desse evangelho, fraude. Voltou? Teste de som. Teste de som. Vou falar. Vê se voltou aí, por gentileza. Então, esse evangelho que tem as fábulas, as histórias mirabolantes, cuidado, tá? Seja bem-vindo. Um evangelho que contém histórias mirabolantes. Uma coisa é contar o testemunho, outra coisa é histórias que vão motivar as pessoas, vão animá-las. Não é errado, não. Não é errado, não. Mas muita fábula.
baseado só em fábulas, sem o contexto da escritura, e que puxa para a lei, que puxa para uma vida mais pesada. O evangelho ele não é leve, tá, gente? Ele é boas novas. É boas novas de salvação, mas quando você aceita Cristo e vai percorrer esse caminho até Ele, você vai se confrontar, porque luz e trevas não andam juntas. Então, a luz do evangelho vai confrontar tudo que não está bom na tua vida. Vai confrontar e é ótimo. Você vai se tornar uma pessoa melhor quando o evangelho adentrar no teu coração, quando o Cristo adentrar no teu coração. Então, o Otávio está chegando aí. A gente está trabalhando sobre o evangelho da lei, o perigo que ele é, o evangelho da lei. O evangelho, se vocês não são cristãos, entendam que são as boas novas. Cristo, quando veio à Terra, ele veio falar das boas novas para a gente, porque estava todo mundo perdido. A diferença do Antigo para o Novo Testamento são 400 anos. Se vocês não sabem disso, são 400 anos de silêncio. Não levantou nenhum profeta. Imagina a sede que aquele povo tinha. Aquele povo estava sedento por verdade, por justiça. E Cristo veio para trazer isso. Ele morreu por mim e por ti. Ele pagou um alto preço para que hoje a gente pudesse falar o nome dele e esse nome perpetuasse. São 2000 anos e esse nome não para de ser falado. Esse nome é base para a filosofia. Esse nome é base para a religião. Esse nome é base para tudo. Então Cristo, se você pesquisar a vida dele, você não vai encontrar nenhum defeito. Na minha, você vai encontrar um monte. Tem um monte. Se você olhar muito para mim, vai achar muito defeito. Tem muito defeito. Agora na vida dele você não vai achar nenhum defeito. E ele deixou um evangelho perfeito para nós. Escrito por homens imperfeitos. Essa é a coisa mais maravilhosa do evangelho. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa os improváveis para confundir os magnatas e os poderosos. Eu sou um improvável. Tinha todo motivo do mundo para não estar aqui falando desse amor hoje para ti. Você talvez teria todo motivo do mundo para estar fazendo outras coisas e não estar me ouvindo. Mas Deus quer que você me escute. E eu me preparei para falar para vocês. Eu me preparei em amor, não pela lei. O amor que lança fora todo medo. O amor que verdadeiramente é justo. E não fingido. Realmente eu desejo do fundo do meu coração que você abra os seus olhos e os seus ouvidos espirituais e entenda o verdadeiro propósito de Deus para a tua vida. Não estou aqui brincando e nem para tomar o teu tempo. Eu desejo profundamente que você se encontre com Deus hoje. Então, a característica do evangelho falso ou evangelho da lei, ele é diferente. Não é igual da escritura. Segunda característica, fábulas. Muitas histórias. Cuidado, cuidado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide. Deus não precisa de intermediários de outras áreas. A palavra por si só, ela é completa. A palavra por si só, ela é completa para a tua vida. Jesus é suficiente. A minha função como pastor ou como homem de Deus é só te ajudar a abrir os olhos. Mas não é tomar conta da tua vida, não é te possuir de nenhuma forma, nada do que você tem. Nada da tua sanidade, nada material do que é seu. Não é a minha função. A minha como pastor é servir. Porque maior no reino é aquele que serve. Então o que eu posso te servir a não ser com conhecimento? E com amor? E com oração? Com conselho? É o que eu posso fazer te servir. Esse é o verdadeiro fundamento do evangelho. Quer ser o maior? Seja o menor. Para ser o maior no evangelho tem que servir. E eu estou aqui para te servir. E eu agradeço a Deus porque vocês estão comigo aqui. Então, tem fábulas estranhas nesse falso evangelho. Ele não é verdadeiro. Tem muita história mirabolante que não está na escritura. Que alguém inventou isso. Teve uma revelação disso. Cuidado. Mesmo que desça um anjo do céu e pregue um outro evangelho, não vão atrás. É o que a escritura nos ensina. Então cuidado com as fábulas estranhas. Tem outra característica também do evangelho da lei, que é genealogias intermináveis. Filho de tal, ciclano de tal, ciclano de tal. Se não fazer parte da família tal, ciclano de tal, ciclano de tal. Existe isso aí também. Genealogias intermináveis. Pessoas que ficam discutindo genealogia. Lugares, sim, lugares que fazem isso. Talvez vocês nunca viram.
Então vamos pular. Mas só para você entender, tá? Quem fica falando de muita genealogia, de geração, de geração, de geração, de geração. Jesus é hoje, ontem e para sempre. Foca nele. Não fica procurando esse tipo de coisa que você vai só confundir tua cabeça. Isso não é evangelho. Isso é o evangelho da lei. Que quer criar regra para te aprisionar no estado emocional de dor e de castigo. O estado que Jesus te tirou. E eles querem te colocar de volta. Eles, não é uma igreja propriamente dita, porque uma igreja é constituída de pessoas. Às vezes, a pessoa que está te orientando, a pessoa que está te falando, ela está perdida também. Por exemplo, outra coisa que esse falso evangelho faz, ele gera contenda. Se você não conhece esse termo, contenda é briga. Contenda, diz que, fofoca, ele planeja sempre uma coisa maldosa. Se sai fora da lei deles, ou de quem está determinando essa lei, você se torna um herege. E aí, para se não se tornar um herege, se você confronta, eu me lembro que logo que eu aceitei Cristo como Salvador da minha vida, eu era bem religioso. E bem mesmo. E eu queria escrever um livro condenando as pessoas que na época era uma igreja que observava costumes, né? Estou abrindo meu coração aqui. E eu era jovem, muito jovem. Não tinha conhecimento que eu tenho hoje. E eu queria escrever um livro. Como assim as pessoas fazem isso, fazem aquilo, fazem isso? Dentro da minha linha de costume, eu achava que aquilo era certo. Aquela lei era correta. E aí um grande amigo meu me permitiu cair um livro. Tirou um livro no meu colo. Tenho ele até guardado hoje, até hoje aqui em casa. É proibido. O nome do livro. O que a Bíblia permite que a igreja proíbe? E esse pastor, ele traz, dentro do contexto bíblico, ele desmontou em poucas horas aquilo que eu estava idealizando de forma louca. Louca. Só que daí, quando esse novo conhecimento chegou, o velho saiu. E eu fui no líder da época, do pastor na época, fazer as perguntas com esse novo conhecimento. Bem, foi a primeira vez que eu fui convidado a me retirar de uma igreja. Porque quando você entende a verdade e você confronta a verdade com a mentira, ou você aceita a mentira e se submete, ou você se submete, ou você sai. E foi a primeira vez que eu fui convidado para sair de uma igreja. Mas aparentemente esse líder era justo. Parecia bem, sempre bem arrumado, falava bom, falava bonito. Onde é que estava eu? É o que a religião faz. Ou a religiosidade. A religiosidade ou a religião, quando ela é necessária. Deixa eu explicar para você, para a gente não botar tudo no mesmo saco de gato. Pra você entender. Se uma pessoa sabe que o ser humano sofre de vícios, né? Todos nós sofremos de vícios. O cérebro ele é um viciado. Tem vícios que demoram 21 dias para sair. Tem vícios que demoram 40 dias. Agora falando como terapeuta psicanalista para você. Tem vícios que demoram 6 meses a 2 anos para sair. Depende do nível do vício. Uma pessoa aceita Jesus. Ela teve uma vida totalmente destruída, depravada, pecados severos. Uma igreja ou uma religião um pouco mais dura no trato pode ajudar? Pode. Vamos ser flexíveis no nosso raciocínio. Porque pensa que ele não sabe nada, ele não entende nada, ele precisa se limpar. Ele não consegue entender. E talvez esse conjunto de regras ajude. Talvez. Não sou Deus. Você também não é. Estamos trabalhando com hipóteses. Mas eu já vi pessoas que vieram com uma carga tão pesada daquela vida destruída deles, que as regras os ajudaram no primeiro momento. Mas depois os olhos abriram. Não tem como. Se você caminhar com Jesus e começar a entender o que é o Evangelho, seus olhos vão abrir. E quando seus olhos abrirem, você não vai negociar a verdade. Você não vai querer andar na mentira. Não vai rolar, não vai dar certo. Não tem, você não consegue negociar. Não tem como. Então, esse falso evangelho ele gera contendas, fofoquinha, historinha. Ele separa, ele não une, ele não trabalha na unidade. Ele trabalha na contenda, por baixo do pano, coisinha secreta aqui, coisinha secreta ali. Cuidado! Cuidado onde você está indo, quem é que você está ouvindo. Se a pessoa faz coisinha secreta, por que ela faz coisinha secreta? O que ela está escondendo? Se o evangelho é luz,
É uma boa nova de salvação. Salvação não tem nada oculto. Não tem nada oculto na palavra de Deus para você, a não ser que você busque. E quando você busca, a palavra se revela para você. Mas aí a busca é sua. Tem tesouros escondidos na escritura. Você tem que cavar para encontrar. Só que não tem nada que você não encontre se não buscar. Não tem nada dizendo assim, não procure que isso aqui é só para um grupo seleto de pessoas. Só por esses tantos mil que vão se salvar. Não tem isso na escritura não, querido. A salvação é para todos. Cristo é para todos. Porque eu como terapeuta e psicanalista, eu gosto de falar de Cristo. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoal, eu me curei da depressão. 20 anos, não foram 20 dias. Mas se a fé não tivesse entrado no caminho, não tinha funcionado. Você pode ir no melhor psicanalista, terapeuta, psicólogo, psiquiatra da Terra. Pode ir, vai, procura. Pode tomar a melhor medicação. Que vamos falar de medicação? Deixa eu te mostrar a minha medicação. Eu guardei. Isso aqui era o que eu tomava. É o troféu que está no meu livro que eu escrevi. Como vencer depressão e ansiedade de forma prática. Isso aqui era o que eu tomava. Tem só um pouquinho aqui, ó. Eu tomava remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para me levantar, remédio para ir no banheiro, remédio para respirar. Fiquei viciado nisso. Porque isso eu procurava para tapar os vazios existenciais que eu tinha. Remédio ajuda, mas ele é uma muleta. Não dá para viver com muleta o resto da vida. Não dá. Então não tem como você se erguer emocionalmente sem a ajuda da fé. É uma grande ilusão, uma grande mentira. Você precisa da fé para poder se erguer emocionalmente. Depois da fé, sim, um bom profissional, um bom terapeuta, um bom psicólogo, um bom psiquiatra. Sim, tem os bons, existem os bons. Tem gente boa no mercado. Tem gente boa que entendeu o seu propósito, a chamada e está ajudando pessoas. E se você não tiver, eu estou à disposição para te ajudar. Então, e atividade física? Tem que fazer nem que seja uma caminhada, umas 10, 20 flexão. Tem que dar um jeito, porque tem hormônio que você só libera com atividade física, nem é trabalhando. Você pode se matar trabalhando 24 horas trabalhando. Não funciona. Vai ter uma hora que não vai dar certo. Porque tem hormônio que você só libera com atividade física. Mas não a atividade física do trabalho, que a atividade física do trabalho normalmente libera cortisol, que é o hormônio de estresse. Né? Ou vai dizer que você trabalha feliz. Boa parte das pessoas trabalham porque tem que trabalhar. Ninguém vai dizer, olha que maravilha o meu trabalho, meu chefe botando pressão em mim, que felicidade. Ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, uma simples caminhada com teu cachorro, uma caminhada com tua esposa, com teu marido, num parque. Eu sou privilegiado que moro em Bituba, Santa Catarina. Que cidade linda isso aqui, gente, pra caminhar. Tem um mar assim aqui. Se tu tá estressado, tu lá dentro já era. Vai todo estresse pra água abaixo. De tão boa que é a água. Então, é para isso que serve o Evangelho. O Evangelho é uma boa nova. Ele não faz nada escondido. Ele não gera contenda. E outro compromisso do Evangelho é com a verdade. Esse falso Evangelho, uma das características dele é desviar da verdade. O que o primeiro é diferente, que é uma mentira, esse quinto item aqui, ele desvia mesmo, cara dura. Ele desvia da verdade. Desvia da verdade. Diz, não, na escritura está escrito assim, mas o anjo falou para mim que é assim. Então vamos escrever um novo livro da Bíblia. Que está escrito, está escrito. Ai daquele que tirar uma vírgula, um tio do que está escrito na essência da palavra. Vai ter que prestar conta por isso. Então por isso que eu, como homem de Deus, eu estudo muito como falar. Eu me preparo, tanto espiritualmente, quanto dentro do conhecimento, para poder compartilhar contigo uma palavra de verdade, para te ajudar. Então, esse evangelho falso que desvia a verdade. Ele não é verdadeiro. Mas como é que você vai saber se você não escuta? Se você não lê? Se você não pesquisa? Outra característica, ele tem bons professores. O evangelho da lei, o evangelho falso, o evangelho da lei, ele tem bons professores. Ótimos professores. Falam muito bem, falam bonito, mas nem sabem o que estão falando. Eu estudando um pouco de PNL, a gente tem algumas coisas que a gente estuda, que se uma pessoa que não sabe o que está falando, não sabe nem o que está falando direito, mas ele tiver convicção no que ele está falando, ele te convence. Você não sabe como se defender. Não sabe como emocionalmente se defender, nem contra-argumentar essa ideia absurda. E esse evangelho da lei, esse falso evangelho da lei, ele é muito bom. Tem ótimos professores. São formados na arte da ignorância e da burrice.
acham que são sábios, mas são sábios aos seus próprios olhos. São os donos da verdade. E o que os donos da verdade precisam aprender? A verdade sobre si mesmos. E só vão aprender a verdade sobre si mesmos se debruçarem na palavra. Porque é o que o Evangelho faz, ele confronta a nossa mentira. Ele confronta a nossa mentira. É maravilhoso quando isso acontece. Vamos prosseguir? Vocês estão entendendo aí, pessoal? Podem comentar, falar alguma coisa. Vamos para o próximo item. Agora a gente vai para a aplicação do que a gente está aprendendo aqui. Aplicação pessoal e prática. Cristo sempre vai ser o exemplo da minha vida e da tua vida. Ninguém mais. Foi o único que foi perfeito. Foi o único que morreu e ressuscitou. Se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, tudo que ele construiu durante os 3 anos de ministério dele teria caído. Teria caído por terra. Então, o grande mistério da minha e da tua fé não está na morte, está na ressurreição. Quando ele ressuscitou, ele deu vida para mim e para você. Então, Cristo sempre vai ser o exemplo para a gente. Sempre vai ser o exemplo. Como ele ensinou. Olha lá, gente. Vamos sair do contexto da religião. Sai do contexto da religião. Sai do contexto da religião. Entra para o contexto do ensino, do amor, de como ele tratava os amigos, os inimigos. Olha esse contexto da vida desse cara. Se você não sabe, boa parte dos terapeutas, psicólogos, seja lá quem for, a base científica deles é muito arraigada no cristianismo. Muito arraigada. É muito difícil se encontrar um que não vai dar uma escapadinha e falar alguma coisa de Deus para ti, ou falar indiretamente sobre isso. Por quê? A espiritualidade, a fé, está interligada. Nós somos corpo, alma e espírito. Você não é um ser carnal passando pela experiência espiritual. Você é um ser espiritual passando pela experiência carnal. O teu espírito está pronto. Mas a tua alma, tuas emoções, teu corpo, ainda não. A gente já nasce morrendo. Né? A gente não nasce para viver, a gente nasce morrendo, a gente nasce ficando velho, a gente nasce com as células sendo renovadas, a gente nasce se preparando para ir embora. É assim que a vida funciona. Por isso que a gente tem que investir em qualidade de vida, em bons relacionamentos, em bons ambientes, ir em boas igrejas e principalmente bons livros. Bons livros, conhecimento é fundamental, mas só no conhecimento, né? Porque Deus não quer um cérebro inchado com um coração vazio. Não adianta a gente ter um cabeção desse tamanho e um coração vazio. Não adianta ter conhecimento e não ter sabedoria. Eles precisam andar juntos. Então Cristo vai ser sempre o exemplo. Onde termina o poder do falso evangelho? Alguém gostaria de dar uma opinião? Onde termina o poder do falso evangelho? Tem uma coisa que o falso evangelho não resiste. Na verdade, são 3 coisas. 3 coisas que o falso evangelho não resiste. Pode colocá-los da escritura nele. Primeira coisa. O amor. O amor. O falso evangelho, a lei, não resiste ao amor. O amor de Deus, o amor de Cristo, ele desmonta esse evangelho da lei. Ele vai colocar esse evangelho da lei sob cheque. E vai cair. Vai dar checkmate. Nenhum rei ou rainha desse falso evangelho da lei suporta o amor genuíno. O amor que é despertado no teu coração. Você confunde. Você confunde onde você está, as pessoas onde você está. Esse amor brota tão poderosamente de dentro de ti como um rio de água viva. Como essa água que eu vou tomar. Não vou orar por ela, tá, gente? Isso que eu vou tomar porque eu tô com sede. Também você toma uma água aí, pega o papel e caneta e anota. Eu tô falando. Anota, sempre anota. Pretendo fazer lives diárias. Todos os dias. E na madrugada, Deus colocou um projeto no meu coração, quero compartilhar contigo, que é o Vigia da Madrugada. Pessoas que têm problema de insônia, eu pretendo fazer lives na madrugada, ou no Instagram, TikTok, vou ver ainda por onde eu vou aparecer de novo, para ajudar essas pessoas. Então o meu conteúdo, ele é fundamentado nisso. Meu propósito é ajudar pessoas a se curar. Meu propósito não é te ajudar a ter uma vida melhor, não. Meu propósito é te ajudar a se curar. Se curar principalmente emocionalmente e espiritualmente. Então esse é o meu propósito de vida. Isso é amor. Isso é o amor. Porque o amor lança fora todo medo.
Eu poderia ter um amor próprio somente, um amor por mim mesmo e cuidar só da minha vida. Mas e aí, para que serve? Para que serve todo o meu conhecimento se eu não uso ele para te ajudar a ter uma vida melhor? É só para encher meu coração de orgulho. Esse é o orgulho. Me orgulhar do meu conhecimento. Me orgulhar do que eu acho que eu sou. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Todos nós. Jesus morreu por todos nós. Não tem filho querido. Todos nós fomos adotados porque nascemos espiritualmente mortos. Espiritualmente desligados do amor do Pai por causa do pecado. Por causa dessa sina que a gente tem de querer fazer as coisas sozinhos. Não fomos criados para ficar sozinhos. Você não foi criado, gente, para ficar sozinho. Então o verdadeiro evangelho, ele é baseado no amor. O verdadeiro evangelho, ele é baseado na boa consciência. E o verdadeiro evangelho, ele é baseado na fé não fingida. Os 3 princípios. Amor, boa consciência e uma fé não fingida. Em qual desses itens você acha que você está bem e que você está fraco? Como é que está o teu amor? Ah, meu amor, nem sei o que é amor. Para você entender amor, o que é o amor, você tem que olhar para Cristo. Por quê? Porque ele morreu por ti e nem te conhecia. E se você estudar a história dele, ver a história dele, ele faria de novo. Porque ele sabe o valor que você tem. Você é a joia da criação de Deus. E até que você entenda isso, sua vida não vai ter sentido. Você foi criado por Deus e para Deus. E até que você entenda isso, sua vida não vai ter sentido. Você pode procurar onde for. No remédio, na bebida, no sexo, sei lá onde for que você procura para saciar o vazio da tua alma. Não vai tapar. Eu já tentei tapar, gente. Não tapa. Mostrei aquele monte de remédio ali, vocês viram? Não tapou nada. Pior ainda. Prejudicou. Porque quando a pessoa está com muito efeito de remédio, ela perde até a sanidade dela. Eu perdi a minha, caminhei 12,5 km com chinelo e meio no meu pé. 7 horas da manhã, num calorão no Rio Grande do Sul. Fui resgatado pelo meu pai, fiquei 3 meses fora do ar. É a coisa mais horrível do mundo. Quando a gente perde a nossa sanidade. E por que eu perdi minha sanidade? O amor esfriou. O amor esfriou de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanto dedo apontado. E eu, como muito jovem, não tinha as ferramentas para me blindar emocionalmente, me proteger. Então, dependendo de quem falava e de como falava, entrava como uma flecha no meu coração. E arrebentava com tudo, porque meu coração era muito ferido, muito machucado. Até Deus colocou no meu coração. Em breve vou ter um livro que se chamará Coração de Pedra. E vamos trabalhar a cura da alma, a cura interior, a cura de dentro para fora. E quando o nosso coração está ferido, a gente não entende o que é o amor. Ou a gente acha que o amor é o da novela da Globo. Não é. O verdadeiro amor se baseia no respeito, na tolerância. E o verdadeiro amor que está baseado no Evangelho, ele também atua na pureza do coração. Você tem que buscar ter um coração puro. Ah, mas você tá louco. Como é que eu vou ter coração puro no meio dessa sociedade maluca? Pois é. Isso que é a maravilha do Evangelho. A beleza do Evangelho não é você ser igual a todo mundo. A beleza do Evangelho é ser igual a Cristo. A beleza do Evangelho não é você ser igual a todo mundo. A beleza do Evangelho é você ser igual a Cristo. É isso que vai te levantar no momento da luta, no momento da dificuldade. Quando não tiver palavras de ânimo, quando não tiver com o tapinha nas costas, ou quando a despensa estiver vazia, ou quando o desemprego chegar na porta da sua casa. Vai ser essa pureza e simplicidade de coração que vai permitir que você se abra a Deus e Ele te socorra. Porque senão você vai ficar que nem na areia movediça, se debatendo na força do teu próprio braço. Você não está com uma boa consciência. Quando foi a última vez que você fez um exame de consciência? Limpou a tua consciência. Limpou a tua mente. Liberou perdão para quem você precisava liberar. E não por causa da pessoa, mas por causa de você. Sabe, não é porque você perdoa uma pessoa que você precisa conviver com ela.
Mas às vezes, quando você não perdoa, você está carregando uma penca de gente nas costas. Uma penca de gente que não precisava. Você está com um peso insuportável sobre você, carregando pessoas, às vezes até mágoas de gente que nem sabe que você está carregando delas. A mágoa e a amargura é como se você colocasse um veneno para matar alguém, mas é você que bebe. E a amargura, ela corrói até os ossos de vocês. Corrói até os ossos da gente. A pessoa amarga, ou a amargura, ela é amarga, ela não tem alegria. Ela não tem uma boa consciência. Ela acha que sempre alguém quer dar um golpe nela, que alguém quer fazer um mal para ela, que alguém... Estão sempre querendo destruir essa pessoa. Então ela não tem uma boa consciência. Ela está sempre preocupada. É diferente do que a Escritura nos ensina, tá? A Escritura nos ensina a gente ser simples como a pomba, mais prudente como a serpente. Mas isso é prudência. Não ficar procurando coisa onde não tem. Então, vamos entender isso. Boa consciência. E uma fé não fingida. Não finja ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é o firme fundamento daquilo que tu não vê e a certeza daquilo que se espera. Não existe curso para fé. Fé é uma esperança de algo que você ainda não viu, mas você tem certeza que vai dar certo. E você aplica teu desejo, teu amor, tua força para isso acontecer. A fé não é um objeto estático, não é algo de ficar parado. Não existe fé parada, não existe fé parada. Não existe. Então, se você for lá no rio, agora no mar, ou no rio, se você tiver um rio perto da tua casa, se for no rio agora, e der virar de costas e voltar de novo, aqui não é mais o mesmo rio. A água passou, a água foi, a água desceu, a corredeira passou. É assim que eu e você temos que ser. O nosso coração tem que ser puro, a nossa fé não pode ser fingida. Só que a fé, não existe curso para fé. Fé é a manifestação da tua esperança, da tua boa consciência e do teu amor. Tá tudo ligado. Certeza daquilo que tu não vê e a certeza daquilo que tu espera. É o firme fundamento daquilo que tu não vê. Imagina, gente. Isso é loucura. Não é assim o fundamento daquilo que eu não posso ver. Tu não pode ver. Você só pode acreditar. E a fé, ela não é monopólio de nenhuma religião. Você sabia? Muitos cristãos acreditam que só a fé cristã cura. Não é não, gente. Outras religiões também acontecem curas, milagres, e gente que às vezes nem tem religião fica curado. Porque a fé, ela é algo químico dentro do nosso cérebro. É o que é a fé. Então nenhuma religião é monopólio da fé. Agora você pode escolher em quem você quer ter. Por que eu prefiro ter fé em Cristo, só em Jesus, e não negociar princípios? Porque eu sei onde ele nasceu, sei como ele viveu, sei como ele morreu, e sei que ele ressuscitou. E se eu buscar o encontro, e os livros dele, que eu estudo, não tem nada que contradiza, que seja contradizente para mim e para a tua vida. Não tem nenhum jugo pesado. Ah, mas o Antigo Testamento. Calma aí, o Antigo Testamento é uma história. O Novo Testamento é outra. A nossa fé cristã não é baseada na lei mosaica. E muitos cristãos andam pela lei de Moisés ainda. A minha fé e a tua, Jesus era judeu. A religião de Jesus era judeu. Ele era judeu. Ele não deixou de ser judeu. Jesus não era católico, não era evangélico. Jesus não tinha a religião de Jesus, era judeu. Ele não mudou. Só que ele não impôs isso pra gente. Em nenhum momento no Novo Testamento. Pelo contrário, ele não veio pregar uma religião, gente. Jesus veio pregar uma forma de viver. O cristianismo, para mim, eu sou pastor e posso te falar, eu já fui religioso. Já fui religioso, gente. É um caminho horrível. Tu se torna amargo, tu perde a boa consciência, tua fé se torna uma fé fingida. Porque tu tá sempre querendo representar uma coisa que às vezes você não é. E não é mesmo. Só que você tem que manter a pose, porque senão as pessoas vão achar que tu não é espiritual, que tu não é... Ah, que bom que Deus morreu com isso. Porque eu não tenho nada a esconder de ti. Não tem nada que tá fingindo pra ti aqui. Por isso que eu te digo, tenha uma fé não fingida. Tenha uma fé genuína. Pode ser simplesinha. Se ela for de um grão de mostarda, você consegue fazer um monte de problemas se movimentar de um lado para o outro na tua vida.
Não precisa de muita coisa. Se for o tamanhozinho de um grão de mostarda, a tua fé já faz grandes maravilhosos. Só que você não tem como ter fé também dependendo do ambiente que você está. Dependendo dos ambientes que você está, com as pessoas que você está, o que você está lendo, o que você está ouvindo. A fé tem que ser algo alimentado. A tua espiritualidade tem que ser algo alimentado. A boa consciência tem que ser alimentada e o amor. O amor. Então, para um dia você não cair como um dia eu caí, cuidado. Priorize ambientes. O que vocês acham disso que eu estou falando? Comenta aí. Priorize os ambientes. Priorizem as amizades, os relacionamentos. Veja quem são as pessoas que estão ao teu redor. Elas estão te ajudando a crescer? Ou elas estão fazendo como ontem aqui no culto familiar aqui em casa? Foi o nosso primeiro culto aqui da Ecclesia Church, aqui em Bituba. E a gente começou pelos evangelhos, né? Começar uma igreja. A igreja não é um mercado, um açougue, uma padaria que abre, né? A igreja nasce. E esse ministério Deus colocou no meu coração. Começamos pelos evangelhos. Mateus, capítulo 2. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá na dúvida? Evangelho. Fica 6 meses, um ano, lendo só os evangelhos. Só para você entender quem é Jesus. Não tenha pressa. Aprenda. E no capítulo 2, nós aprendemos ontem que Jesus, quando nasceu, os sábios, que não foram os religiosos, Deus não se revelou para os religiosos, se revelou para os sábios, para os magos, para os pessoal que estudava astronomia. Os caras eram fantásticos, conhecimento, mas não eram religiosos não. E Deus se revelou para eles, a estrela nasceu, e eles foram felizes lá correndo contar para Herodes, o imperador romano. Olha só, nasceu o Salvador, aquela estrela lá, já temos o sinal. E Herodes olhou para eles: é mesmo, nasceu o Salvador, esse que vai governar? Vai, é. E Herodes pensando: tem que matar esse menino, não se deixar nascer não. Ele tem que matar. Então faz o seguinte, ó, vocês vão para lá, quando ele nascer vocês vêm aqui me contar. O que eu aprendo sobre isso? Para poder falar sobre ambientes. Que às vezes, para quem você conta as coisas, ele vai matar as tuas ideias. A tua ideia é um bebezinho, é um embrião, nem nasceu. Está em formação. Para nascer uma ideia maravilhosa que pode ajudar pessoas, pode mudar a tua história da tua vida, e você vai lá e conta para a pessoa errada. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu? Pá, você está com o teu coração ardendo, deu uma ideia, vai contar e conta para a pessoa, chega voando e cai. Cai. Ah, mas essa ideia não vai dar certo. Quem é tu pra ter essa ideia? Não, isso não vai dar certo, já fizeram de errado. Comigo já aconteceu várias vezes. Então o ambiente conta muito. Para quem você conta, para quem você compartilha essa ideia que está nascendo aí. Então, amor, fé não fingida, boa consciência e pureza de coração. A vacina contra o falso evangelho. Existe uma vacina. Existe uma vacina. Você quer saber qual é a vacina? Comenta aí. Existe uma vacina contra o falso evangelho. Comenta aí, eu quero saber. Comenta aí. A vacina contra o falso evangelho é nada mais nada menos vida com Deus disciplinada. Disciplina. Disciplina. Entender o que está na escritura ali. O que Jesus está falando faz, o que não está falando não faz. Não negocia princípios. É a vacina contra o falso evangelho. Podem falar o que for para ti. Você não vai atrás. Mas daí tem um segredo que eu vou te explicar. O conhecimento, ele tem que estar alicerçado numa vida de profundidade com Deus. E isso só a oração e o jejum vão te dar. Você tem que aprender o que é oração e o que é jejum. Oração é como você conversar com um amigo, abrir teu coração e dizer: Deus, olha só, eu sou todo errado mesmo, todo errado, mas eu quero te pedir perdão, quero andar contigo, quero fazer as... Sabe? É assim, você faz as pazes com Deus, é conversar com um grande amigo. Isso é oração. Então você lê a Bíblia, lê ali os evangelhos e ora por aquilo que você está lendo. Diz: oh Deus, me permite eu entender o que é isso? Conversa com Deus assim, sabe? Não trata Deus poderoso, grandioso. Você nem sabe adorar ainda. Você é um bebê na fé. Nem aprendeu a adorar ainda. Ah, quando você aprender a adorar é outra história. Mas agora você está conhecendo a Escritura, está conhecendo o Evangelho. Então, você lê 1 minuto, fala com Deus 10. Esse é o segredo.
Ó, você leu um capítulo, tenta orar o dobro do tempo que você leu aquele capítulo. É 1 por 2. Você lê 1 minuto, ora 2. Porque o conhecimento vai te trazer para ter uma vida disciplinada com Deus, porque o conhecimento é a base do temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Vai ser como você vai lidar com o que você sabe. E uma vida profunda com Deus, uma vida de profundidade, de oração, que nem o jejum. As pessoas ensinam muito errado o jejum. O jejum não foi feito. O jejum espiritual, né, gente? Não é jejum para exame de sangue. O jejum com fundamento de espiritualidade. Ele só tem um fundamento. E é o que a Escritura nos ensina. Relacionamento. Porque o jejum, você vai desintoxicar o teu corpo todinho. Nesse período que você fica sem comer ou sem beber determinado tipo de coisa. Porque você está sacrificando isso para Deus e não que ele precise de sacrifícios. Mas é uma forma de demonstrar amor sujeitando o teu corpo a ele. A palavra fala que o verdadeiro sacrifício para Deus é o nosso culto racional. Mas quando a gente está empanturrado de comida, está intoxicado com as coisas da terra, você não consegue ter uma vida de profundidade com Deus. Olha, você pode fazer o esforço que for, não vai dar certo. Uma vida de profundidade espiritual só através da disciplina, oração e jejum. E para você alcançar isso, essa vacina ser bem completa para ti, o amor pelo ensino. Tem que amar o ensino. E mais do que amar o ensino, amar a correção. Amar o ensino e amar a correção, porque Deus corrige quem ele ama. Deus corrige quem ele ama. Um pai que ama, ele corrige seus filhos e os disciplina. E o nosso Deus faz isso com a gente. Quando ele vê que a gente está indo para um caminho, ele nos traz de volta. Quando a gente está com o nosso coração puro. Porque às vezes a gente cai na pureza do nosso coração. E às vezes a gente entra num engano, de uma mentira, de algo que entra na nossa mente. E a gente está indo por um caminho virtuoso. O Senhor vai lá e nos puxa de volta. Mas aí, você tem a humildade para essa correção? Ou você acha que é o dono da verdade? O orgulho faz isso com a gente, pessoal. Não estou te ofendendo, não estou dizendo que você é esse tipo de pessoa. Estou falando do orgulho. O orgulho que entra, o orgulho que faz a gente achar que a gente é melhor que os outros. Ele nos arrasta. Ele nos arrasta. Então, o amor pelo ensino e pela correção divina. O amor, não existe amor sem respeito. Como é que você vai dizer que ama um Deus que você não vê? Se você não ama a si mesmo e não se respeita, não tem limites, as pessoas fazem o que querem com você. Ou se você não consegue amar o irmão que você está do lado da tua casa, teu vizinho que passa necessidade, teu colega de trabalho. Não consegue amar ninguém. Você está com uma ideia de amor muito errada. Precisa aprender a amar. Jesus pode ensinar hoje a amar. Você quer aprender a amar como Jesus nos amou? Porque a base do amor, as pessoas às vezes acham que o verdadeiro amor, né, é amar o próximo como a si mesmo. Só que Jesus mudou essa lei. Não te ensinaram? Então eu vou te falar. Jesus mudou. Jesus disse assim, ó. Escutem o que a lei diz. Ame o próximo como a si mesmos. Eu vos digo. Ame o próximo como eu vos amei. O balizador de amor é Cristo. Porque para você poder amar como ele amou, vai te desafiar. Agora amar como a si mesmo, amar o próximo, mas hoje eu nem tô afim de me amar, hoje eu nem saí de casa se pudesse. Quantas vezes a gente já fez isso e a gente faz, nós somos humanos. Agora, se o teu balizador de amor é Jesus, você vai olhar e dizer, como assim o cara tá pendurado lá, tá sangrando, tá todo cortado, por amor a mim, essa criatura aqui. E eu não posso fazer um sacrifíciozinho, um esforço para entender esse amor. Estou tão preocupado com as minhas próprias paixões e preocupações. Estou tão preocupado com as coisas materiais. Estou preocupado com as coisas. Você tem que comprar um carro. Você tem que comprar uma casa. Você tem faculdade.
Você tem sua promoção, você tem seu status. Status, sim, te prejudica. Você materializa ele e te engole ali. Isso te tira do estado de graça. Isso te coloca no estado de lei. Você vive na lei dos homens. A lei do consumismo, na lei do capitalismo, na lei do socialismo, sei lá qual for a lei. Eu não estou aqui falando de governo. Porque o governo da Terra, Lula e Bolsonaro, meus amigos, eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do reino. Eu sou do reino. E para a gente poder entender isso que eu quero falar contigo agora. Hoje, o desafio, o principal desafio hoje, se você quiser anotar, tá? Depois você paralisa o vídeo aí. O desafio está em Timóteo 1:2. É para você refletir sobre a sua relação com a lei e com a graça de Deus. Vou repetir. Você escreve para você fazer uma reflexão sobre qual é a relação da tua vida com a lei e com a graça de Deus. Você precisa saber a diferença da lei e da graça. Lei são ordens, regras. Muita regra na tua cabeça. E graça é favor. Graça é favor de Deus para ti. Você está vivendo no favor ou você está vivendo na lei? Você está vivendo aonde? Você está vivendo como? Então, nós cristãos, o cristão genuíno não é de direita nem de esquerda. Muitos agora saem da live e não concordam. E pode não concordar. Preciso, não sou dono da verdade. Quem é o dono da verdade é Jesus. Mas nós, às vezes, levantamos bandeiras para o governo da Terra e eles não estão nem aí pra gente. É ou não é? Pergunta se algum desses governantes morreria por ti. Escreveria um livro por ti ou para ti, sem um interesse. O único interesse que eu vejo de Deus na humanidade é relacionamento. E é um absurdo, porque às vezes a gente nem quer conversa com Deus. Essa natureza que faz tudo funcionar tão sincronizadamente dentro da gente. Sabe que quando você entende isso, você começa a entender o que é o amor? Porque tanta coisa acontece no nosso corpo a cada milésimo de segundo que a gente não tem controle. E somos os únicos seres que têm noção de existência. O cachorro, o gato, o passarinho, nenhum deles tem. Mas eu e você temos. Por que isso se revelou a nós? Por que só nós temos fé? Já parou para se perguntar? Só a gente tem isso. E o ser humano é a criatura que dominou a Terra, governou a Terra. Governo, governar. Não é impor. Governo é saber quem você é, saber suas limitações, respeitar elas. Isso é governo. Isso é o verdadeiro governo de Deus. E a sabedoria dele para mim e para a tua vida. Então o que a gente tem que fazer? A nossa função não é ficar criticando o governo. Porque ele não vai poder atender todas as necessidades. A nossa vida com Deus, como cristãos, é orar por eles. Interceder pela vida deles. Eu não curto Lula, mas eu não quero que ele se ferre. Porque se ele se ferrar, ele ferra o meu país. Ele ferra os justos e os injustos. Ele ferra todo mundo. Então eu oro por ele sim. Eu oro para que Deus dê sabedoria a esse cara, porque o tempo que ele ficar ali, ele não ferra o meu país. É a minha função como cristão. Mas eu não morro de amores por ele. Até porque eu não concordo com o socialismo, nem capitalismo. Muito menos comunismo. Não. Eu sirvo ao reino. E o reino compartilha. O reino acredita que todos nós podemos sim crescer uns com os outros. Sem precisar passar ninguém para trás. Sem acabar com a vida de ninguém para isso. Eu acredito no reino. Eu acredito na verdade de Deus e na justiça dele para mim e para a tua vida. E estamos encerrando a live, gente. Pratique o bem. Compartilhe se esse conteúdo foi interessante para ti. Se você aprendeu alguma coisa comigo hoje,
Compartilhe com alguém que você ama, compartilhe no teu status, convida alguém para participar. O verdadeiro sucesso da vida da gente ministerial, o verdadeiro sucesso, o verdadeiro ministério, o verdadeiro sentido da tua vida e da minha vida consiste em amar Cristo, liderar a tua vida com firmeza e perseverar até o fim. Vai ficar gravado no Instagram e também vou colocar no Facebook e TikTok. Vou botar em tudo que é plataforma, vou me espalhar por tudo que é lado aí. Que nem o reino se espalha. Depois eu vou editar e vou gravar. Então, o verdadeiro sucesso na nossa vida, sucesso é bem suceder, né? O verdadeiro sucesso ministerial consiste em amar como Cristo nos amou, liderar nossa vida com firmeza, sermos firmes na liderança e governo da nossa própria vida, não entregando e não terceirizando para ninguém, e perseverar até o fim. Salomão caiu no final. E ele pediu sabedoria para Deus. E ele caiu no final. Ele perdeu no final. Ficou embriagado por conhecimento demais. Se tornou uma obsessão. E ele abandonou a Deus, os princípios de Deus para a vida dele. Abandonou. Só tinha lei. Só conhecimento. É só lei. Só conhecimento e sabedoria sem graça. Que a graça é que ela traz a revelação através do Espírito Santo para a tua vida. Esse favor é o merecido de Deus. E os homens do Antigo Testamento, eles tinham a lei. E não era para todo mundo que Deus se manifestava, não. Então, gente, lição. Anota aí. 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca perde. O amor nunca perde. Não importa como tu começou tua caminhada de fé. Você pode ser a pessoa mais pecadora do mundo hoje. Não importa como você começou com Deus. Não importa, sinceramente falando, não importa. E até vou te dizer, quanto pior, melhor, tá? O que ele mais ama fazer é pegar o pior da sociedade e transformar num homem e numa mulher de Deus honrado. Ele ama fazer isso. Quando essa pessoa abre o coração para que isso aconteça. Então, não importa como você vai começar. O importante é como você vai terminar. Vou repetir. Não importa como você começa, e sim como você termina. Porque você nunca vai começar sabendo tudo e entendendo. Só começa. Persevera na fé e na esperança. Persevera na fé verdadeira. Não negocie os teus princípios. Não existe curso para isso. Eu conheço uma pessoa que ela pegou um gato pelo rabo. E quando ela pegou esse gato pelo rabo, ela aprendeu mais sobre gatos, 40% mais sobre gatos, do que uma pessoa que nunca pegou um gato na mão. É assim a vida cristã. É assim. É experiência pura. Não é só teoria. Tem que começar. E com certeza, é bem menos estranho que pegar um gato pelo rabo. Vale a pena você convidar Jesus para fazer parte da tua vida. Vale a pena. Porque o jugo dele é suave. O fardo dele é leve. Ele levou sobre si todas as doenças, todas as dificuldades minhas e tuas. Até o teu trabalho, a maldição do teu trabalho ele levou na cruz. Você aceita Jesus e entende que ele é teu Salvador, você não tem mais maldição no teu trabalho. Porque você é filho da luz onde você colocar a tua mão no teu pé. A vida cristã ela é feita de prática, leitura, aplicação do que você leu, oração e jejum. Isso é a vida cristã. Fundamento. Tem que ter conhecimento. Tem que aplicar o que você conhece. Tem que orar e tem que jejuar. Por que jejum? Para se desintoxicar. Jejum desintoxica. Você não está acostumado no início, vai sentir uma fome louca. Não é fome. É o seu corpo eliminando a gordura, dizendo, olha só, tem muita coisa aqui, vamos tirar um pouco disso aqui. Vai comer o teu sanduíche. Não, peraí, tem umas gordurinhas localizadas, come aqui. E o jejum é para isso, para sacrificar o seu corpo. Em amor. Não é para ter carro. Não vai fazer jejum para comprar Ferrari. Pelo amor de Deus. Não vai fazer jejum para comprar casa. Você ensina errado. Isso aí é o evangelho da lei. O evangelho da graça. Tudo você faz por amor a Cristo e pelo amor que Ele teve por ti. Não pelo que você tem por Ele.
Porque dependendo da luta e da dificuldade da tua vida, teu amor se torna racional demais. Você perde a boa consciência. Não tem um coração puro. Porque o mundo faz isso com a gente. Vida cristã é todo dia. Todo dia. Todo dia. E se você precisa de ajuda, você gostaria de fazer um tratamento e não tem condições, eu disponibilizo para você meu e-book. Como vencer a depressão e a ansiedade de forma prática, apenas R$ 9,90. Você pode adquirir me pedindo aí, eu te mando o código. Pelo WhatsApp, apenas R$ 9,90 o livro. Você me ajuda no meu trabalho ministerial, no meu trabalho como terapeuta e psicanalista. Se você quiser um tratamento mais profundo como terapeuta, eu posso te ajudar. Trabalho com psicanálise clínica. Então, a psicanálise cura. A psicanálise não é homeopática, ela realmente funciona. E também eu tenho meu projeto Homens do Reino, que é tanto mentoria forjada para fazer os homens, forjar o homem no ferro mesmo, forjar o homem no fogo. Estou aplicando na minha vida, está sendo maravilhoso. Já tem um grupo que está andando comigo, um grupo pequeno, mas de homens fervorosos. Então tem a mentoria Homens no Reino, a terapia, se você precisa de ajuda terapêutica, consulta individual uma vez por semana. O valor é apenas R$50 por consulta, gente. Isso é mais barato que uma pizza. Tá? Estou fazendo um valor bem acessível para ajudar o maior número de pessoas possível. A mentoria é a mesma coisa. Valor R$50 por sessão. Você me ajuda e eu te tiro daí. O meu trabalho é tirar pessoas da depressão, ansiedade e colocá-las de volta no propósito da vida delas. Esse é o meu propósito. Se eu puder te ajudar de alguma forma, com algum dos serviços que eu disponibilizo, ficarei muito feliz. Se não, também vou ficar feliz por você estar aqui comigo na live. Eu quero orar agora e agradecer a Deus por tudo que a gente conversou, por tudo que a gente entendeu sobre o falso e o verdadeiro evangelho hoje. Se você chegou agora, o Luiz acabou de chegar agora, volta para trás, a live vai ficar gravada, eu vou editar ela. Por favor, olhe, curta, compartilhe, me ajuda a espalhar a mensagem do reino. A mensagem do reino de Deus para as pessoas, a mensagem do reino de Cristo para as pessoas. Esse trabalho é feito com amor. Esse trabalho é feito com muito amor. E quero poder mantê-lo com honra e dignidade. E conto com você. Se não puder me ajudar a adquirir os meus produtos, ore pela minha vida. Ore pelo meu ministério. Ore pela minha família. Assim você já vai me ajudar muito, 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 muito. Se essa live te ajudou, compartilhe com alguém que você ama. Vamos orar para despedir? Hoje à noite começamos um projeto Vigia da Madrugada. Para quem tem problema de insônia, vamos tratar mais na área psicanalítica, mais na área das questões emocionais, de como lidar com a ansiedade. E a ansiedade, principalmente, que atrapalha o sono. Então, você também é meu convidado. Eu acredito que eu vou fazer da meia-noite a 1 da manhã. Então, se você puder, quiser participar, se perder o sono, pode vir que com certeza eu vou estar lá. Vamos iniciar hoje esse projeto e oração também para que eu possa alcançar pessoas. Pai, eu te agradeço pela vida das pessoas que me acompanharam e pela vida das pessoas que ainda vão acompanhar essa live. Esse vídeo que vai ficar gravado. Esse material, Senhor, que eu fiz com tanto amor. Eu não fiz para parecer mais santo ou mais sábio do que eles. Pelo contrário. Quero poder ser alguém, Senhor, que encosta do lado em alguém que está precisando de ouvir uma palavra de ânimo e de força. Eu quero ser uma voz tua, Senhor, no meio dessa geração. Uma voz que traz ânimo, que traz coragem. Por favor, Pai, nos colocamos diante de Ti, Jesus. Te aceitamos como o nosso único e suficiente Salvador e Libertador. Nos salva da mentira, nos salva do falso evangelho, nos salva das leis e das regras infundadas que nos afastam de Ti. Guarda, Senhor, o nosso coração, nos traz uma boa consciência, nos traz uma pureza de coração, nos traz amor e nos traz, Senhor, uma fé não fingida. Por favor, Pai, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver, Senhor, se estamos expostos a ambientes nocivos, ambientes que estão, Senhor, nos afastando de Ti,
do relacionamento íntimo contigo. Eu coloco o Senhor diante de ti, a vida de cada homem e mulher, Pai, que vai terminar essa live e vai cuidar da sua vida. Que eles possam cuidar da sua vida, Senhor, com seus olhos espirituais abertos e o seu coração cheio do teu amor. Eu te agradeço por tudo, meu Deus. Amém. Que o amor de Deus, que a paz de Cristo e o poder do Espírito Santo estejam contigo nessa semana e até a próxima. Que eu acredito que será daqui a pouquinho hoje e amanhã, que é o projeto de lives da Jornada da Transformação, está na mão de Deus. Fica com Deus. Não esquece de compartilhar com alguém, tá bom? Um grande abraço.